que acontece se você passar um ano fazendo o protocolo PE? É isso que a gente vai ver nessa live, porque eu vou trazer uma convidada, a Ana Rita, que está fazendo o protocolo PE há um ano. Vamos ver o que aconteceu com ela? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bem-vinda Josiane, Sibila, Mariana, Bruno. Hoje a gente vai receber uma convidada aqui, a Ana Rita. A Ana Rita está seguindo o protocolo PE há mais de um ano. E ela vai contar como foi esse ano, se valeu a pena, não valeu a pena, se ela melhorou alguma coisa, se ela piorou alguma coisa, se foi fácil fazer, se não foi, como que foi o começo. Então, vamos esperar a Ana Rita entrar aqui, que acho que vai ser uma live bem legal. Vocês que estão entrando aí, participaram do P-Experience, como foi? Me contem aí se vocês assistiram o evento. Daqui a pouco a Ana Rita vai entrar e aí a gente começa a live. Oi, tudo Oi, bem? bem. E você? Também. Ah, que bom que você aceitou o meu convite para contar aqui sua história. Eu- e deu uma cortadinha no seu áudio, Aqui mas tá ok agora? agora tá. Queria agradecer, porque eu sei que é difícil assim, fazer uma live de repente, né? Mas todas as lives que eu fiz com ex-alunas incentivou muita gente a ver que é possível, ver que tem uma alternativa. Então eu sempre recebo mensagem, eu vi a live de não sei quem, me animei e tal. Então eu acho que esses casos reais ajudam muito as pessoas assim a verem que é possível. Então eu queria primeiramente que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Eu sou Ana Rita, eu sou arquiteta, tenho 47 anos, sou mãe de duas crianças, da Alice, que tem 13, e do Cadu, que tem 8. Aqui em casa já tem uns 3 anos, mais ou menos, que sou eu que faço minha comida. E isso, assim, a organização. Então, assim, sou mãe, trabalho, cuido da casa, né? Assim, é uma pessoa bem normal, né? Porque tem isso, né? É verdade. Já ouvi muito mensagens do tipo, não tenho tempo para me alimentar melhor, não é possível e tal. Então, muito legal. Já você já conta isso que, bom, vamos descobrir se uma pessoa tão atarefada consegue emagrecer ou não, né? E eu queria então te perguntar, quando que começou o seu problema com sobrepeso? É uma coisa dos últimos anos? Sempre teve? Sempre lutou com a balança? Como que é essa sua história? Felipe, eu nunca tive tanto peso quando eu comecei o ano passado a querer emagrecer. Eu tenho 1,60 m, então eu sempre pesei, quando eu era adolescente, 62, 63, e depois adulta, 65, 66. Então, assim, nunca fui uma pessoa muito gorda, mas também nunca fui magra, né? Então, é aquela luta eterna que a gente tem com o peso, de não estar satisfeita com o corpo e coisa desse tipo. Mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu comecei a ter a descuidar mesmo, assim, como eu nunca gostei de fazer exercício, nunca fiz exercício físico, né? Então, assim, comecei com uma rotina muito pesada, em casa, de estresse e tal, e aí fui comendo, né? Que nem a maioria das pessoas faz, né? Desconta na comida. E então, assim, eu não me lembro exatamente, mas assim, quando eu me olhei e falei assim, agora não tá dando mais, foi em janeiro do ano passado, de 2020, quando eu vi um vídeo meu, porque eu fujo de fotografia e de vídeo. E aí eu vi um vídeo meu e quando eu me vi no vídeo, eu fiquei chocada. Entendi. Muita gente fala que o ponto da virada é realmente ver uma foto, ver um vídeo, alguma coisa que você olha e se compara. Até por isso que eu gosto tanto do uso da foto comparativa, né, como ferramenta aí de acompanhamento do progresso. Porque se quando a gente engorda, às vezes a gente não percebe no dia a dia, quando a gente emagrece também não. E aí, às vezes, olhando uma foto, a gente consegue ver esse contraste, né? É. E como que era a sua alimentação, assim, normal de antes? E como que ela foi piorando até chegar nesse ponto?
Eu não sou uma pessoa de muita variedade de comida. Então, eu sempre fui a pessoa assim, carne, batata, legumes depois de adulta, macarrão. Eu não como arroz, nunca comi, então assim, eu não tinha o arroz que eu sei que pesa para muita gente, mas eu tinha farofa, o macarrão. E eu não sou uma pessoa de doce, de chocolate. Nunca fui. Mas eu adoro um biscoitinho, uma friturinha, um chips, né? Essas coisas assim. Então, com a pressa, com pouco tempo, chegava tarde, cansada, abria um pacote de biscoito e comia. Entendi. Muitas horas sem comer, chegava em casa, já tinha passado do ponto de fome, e aí comia o que tinha pela frente, entendeu? Sem parar. Entendi. É, e, e quando você chegou nesse ponto que você percebeu que realmente, olha, agora eu tenho que fazer alguma coisa. O que você resolveu fazer assim? Cheguei nesse ponto. Qual que foi sua primeira? Eu passei por todas as dietas que você possa imaginar na vida. Assim. Na minha época de adolescente, a gente tinha dieta da lua, dieta do abacaxi, dieta de tudo que você possa imaginar. Tinha até uma dieta da proteína, né? Mas era aquela coisa que, na verdade, eles ensinavam que você podia comer qualquer proteína, então a tendência era comer muita gordura junto, então acabava que não emagrecia nada, fazia muito danado. Eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade testou, conhece essas dietas todas desse tipo. Passei por vários nutricionistas, médicos, tomei subtramina, tomei remédio de aqueles que os médicos fazem, misturam as fórmulas, né, de endócrino. Tomei Saxenda, assim, tudo que você possa imaginar, né? E sempre emagrecia e com dietas muito restritivas, porque o remédio tira a fome, então você acaba comendo muito pouco, né? Então emagrecia e a hora que parava o remédio ou parava aquela dieta muito restritiva, engordava outra vez. Entendi. E aí o ano passado eu parei e falei assim, quero fazer alguma coisa, mas que eu possa levar para a vida. Eu quero te perguntar, quando você fazia tudo isso, essas dietas restritivas, médico, etc., você tinha, assim, um pouco de noção do processo, assim, por exemplo, por que que eu ganhei peso, por que que eu tô emagrecendo, ou não, assim, nenhuma noção, assim? Não, não. A gente tem acesso a tanta informação, né? Mas assim, a coisa cômoda acaba pegando a gente de não procurar mesmo, sabe? Então, assim, eu não tinha muita paciência para pegar, olhar. Eu ia no médico, o médico falava assim: tem que comer um bife do tamanho da palma da mão. Minha mão é minúscula, né? Dá 5 gramas de proteína na minha mão, entendeu? Aí você encheu o prato de salada e chegava uma hora você não aguentava mais comer salada, não aguentava mais comer legume. E tava com 5 gramas de proteína, né? 100 gramas de bife, você não tem nada de proteína. Então, assim, fazia aquela coisa do pão integral, né? O queijo cottage, que eu peguei horror. Entendeu? Então, assim, eu não tinha muita noção do que acontecia. E eu só escutava quando fui ficando mais velha, o metabolismo vai ficando lento. E aí eu obedecia, sabe? Entendi. Isso acontece muito, né? Que a gente passa. É até estranho a gente comentar isso, porque a gente começa a pensar, nossa, mas como que a gente fez isso? Assim, passa décadas fazendo uma coisa e no fundo a gente não tem muita ideia do que estava fazendo, né? E fica pensando, nossa, mas a gente fez isso mesmo. E se pensando assim, não é surpresa que não deu muito certo, né? Não, Você sai fazendo assim, sem nenhum. saber direito o quê, por quê, mas ia fazendo. Queria emagrecer rápido, É, depois engordava de novo. E sempre nisso, né? é. E, enfim, aí você então chegou nesse ponto que você não queria mais que fosse assim. E Ah, aí? aí eu encontrei uma amiga minha que estava fazendo cetogênica, né? Aí ela falou maravilhas da cetogênica. Eu falei, e ela me indicou um perfil no Instagram. E aí eu falei, vou tentar. E aí entrei nesse desafio de 2 semanas e fiz e entrei naquela alimentação. Emagreci um pouco, não emagreci muito.
E a hora que acabou, eu parei assim, falei assim, gente, eu não consigo levar isso para frente. Porque são coisas muito específicas. Se eu saio para comer na rua, eu não sei como fizeram a comida, eu não sei quanto tem de gordura, eu não sei qual é a gordura. E aí eu percebi que aquilo, apesar de ter funcionado e ter, assim, eu ter tido algum resultado, não era uma coisa boa. E as meninas do grupo que eu fiz a citogênica falaram assim: ah, a gente tem um grupo que a gente está fazendo separado, tem várias pessoas de várias linhas diferentes. Era um grupo de pessoas que foram se juntando com problemas de peso e todo mundo colocava lá tudo que descobria sobre dieta. Né? E foi assim que eu te conheci. Né? Ah, Foi assim que eu te conheci. E aí elas começaram, tô fazendo a dieta carnívora, tô fazendo cetogênica, tô fazendo isso, tô fazendo... E uma delas, não me lembro quem, falou assim, eu vi uma live, eu acho que foi de uma que faz dieta carnívora. a Jade, deve ser. Com um cara que eu achei super interessante. E aí ela colocou o seu nome, né? E aí eu fui olhar e falei assim, pô, isso pra mim faz sentido. Entendi. Foi em setembro do ano passado. Tem um Ah, ano tá. certinho. Então você já descobriu meu perfil? Foi dia... Com- Ó, eu descobri... Eu fui olhar dia 8 de setembro de 2020. Foi um Ah, que legal. que começou dia 8 de setembro. Nossa, então hoje faz exatamente um ano. Que legal. Eu não lembrava de É, procurar hoje. e aí você me descobriu, começou já a ler meu perfil e achou bacana. E aí? Entrei naquele vídeo que você explica que é um vídeo bem antigo que tem protocolo PE, né? Sei. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso para mim faz muito sentido, porque é uma alimentação que eu consigo fazer estando em casa, estando fora de casa, eu consigo organizar marmita o dia que eu for comer na rua. Se eu tiver com fome na rua, em qualquer lugar eu acho coisa para comer, que não seja, não necessariamente seja perfeito, mas que não seja tão ruim, né? E aí eu comecei a ver e você tava, sei lá, 3, 4 dias depois ia começar um desafio. Hum. E aí eu falei assim, vou fazer e ver o que a gente tira de bom, né? Eu falei, já fiz coisa, né? Vai mais um. E aí eu entrei. Eu entrei nesse desafio. Ah, tá. E aí, como que foi sua experiência no desafio? Você achou alguma coisa diferente dos outros? Você gostou? Como que foi sua experiência? Eu nunca tinha parado para pensar que em 100 gramas de proteína não tem 100 gramas de proteína, né? Então, assim, essa foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, gente, que burrice, né? Porque, assim, eu nunca tinha parado para pensar. E aí você começou, eu acho que o primeiro dia do desafio é colocar mais um pedaço de proteína no prato, né? Sim. E eu que sou uma pessoa carnívora, né? Eu como muita carne, sempre adoro. Eu percebi que eu não comia tanta carne assim. E aí eu falei assim, você mandava a gente prestar atenção, né? E aí, não sei se no segundo ou no terceiro dia colocar no aplicativo, né? E aí eu fiz o quê no primeiro dia? Eu fiz do jeito que você mandava de colocar o que eu tinha comido naquele dia pesando, né? E eu coloquei um dia normal que eu fazia uma semana antes, por exemplo. E a hora que eu fui comparar, eu vi que eu comia assim um absurdo de carboidrato em coisa boa. Muita fruta, muito legume, muita coisa com gordura até. Eu não sou de comer fritura, mas como ovo, como manteiga. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e eu falei assim, gente, eu como muito. O meu equilíbrio está muito ruim na proteína com o resto. E aí eu comprei a balança, comecei a pesar a minha carne, né? E aí, nos primeiros dias, fiz um esforço danado, porque eu que comia muito mais carne, percebi como é difícil a gente conseguir alcançar o 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Eu estava com, na hora que eu comecei o desafio, com 70 quilos, eu acho, mais ou menos, 70, 71. E aí eu percebi como era difícil eu chegar naquelas 70, né, naquelas 100 gramas que eu precisava de proteína no dia. Que hoje eu bato isso assim antes do almoço, entendeu? Porque é costume, né?
A gente vai Sim. aumentando e vai percebendo o bem que aquilo faz e vai aumentando naturalmente, sabe? Então, legal que você compra a balança para comer mais proteína, né? E não para comer menos comida. Tudo, tudo, porque eu precisava ter autonomia na rua, né? Então eu pensava assim, eu vou comprar para eu poder olhando saber quanto eu tô comendo mais ou menos só de olhar. E se a gente não faz todo dia durante 6 meses, carne com outro, porque faz muita diferença 100 gramas de maminha para 100 gramas de filé, para 100 gramas de carne de porco, para 100 gramas de frango. As quantidades são muito diferentes, né? Linguiça. Então, assim, eu prestava muito atenção, não só no que eu pesava, mas na quantidade, para eu ficar com aquela memória visual, entendeu? Entendi. Você foi ganhando consciência do que você estava comendo, de quanto você estava comendo, né? Uhum. E só assim para você conseguir realmente tomar as melhores decisões em qualquer lugar. E aí, passados os 15 dias do desafio, qual que foi seu resultado ali? Menos 7 quilos. Em 7 quilos? Bastante, hein? coisa assim, e é uma coisa que não é normal, assim, eu não emagreço rápido, quer dizer, eu achava que não emagrecia, tá? Porque agora eu já mudei, tudo que eu achava não serve para nada. Eu percebi que eu estava comendo muito errado, né? E aí eu comecei a aumentar a proteína todo dia, mas eu dei uma radicalizada nesse começo assim do desafio. Eu tirei mesmo assim a farinha branca, porque eu comia muito pão, eu comia muito macarrão. E se eu comesse um pedacinho, aquilo me dava uma fome absurda. Então eu preferi cortar nessas 2 semanas. Eu falei, não, essas 2 semanas eu vou cortar isso mesmo para eu concentrar na comida de verdade, né? De legume, de verdura, e carne, ovo, frango, carne de porco, para eu poder ver como é que funciona isso direito e o que eu preciso, né? E isso foi uma coisa boa, assim, para mim. Ah, bacana. Bacana, você perdeu bastante peso, assim, né? Não é normal realmente alguém Não, perder 7 quilos em 2 semanas. Mas eu sempre falo que mais importante do que a pessoa perder tantos quilos em 2 semanas, porque isso aí, sei lá, dá para perder, né? A grande questão é levar isso por um ano, por mais tempo. E aí eu queria saber, passado o desafio, como que foi sua caminhada a partir dali? Porque então, acho que você não manteve esse radicalismo, vamos dizer assim, até hoje. Como que foi assim? tenho. Depois eu voltei a comer o macarrão engraçado. Eu percebi que me fazia mal mesmo. Quando eu comi depois do desafio, eu fui comer, eu percebi que me dava estufamento, me dava dor de cabeça. E aí eu comecei, como eu sempre eu tive muito problema com alergia alimentar, de alergia a corante assim, com 5 anos eu prestei muito atenção no que eu como, né? Porque eu tenho uma série de alimentos, eu não posso comer fungos, eu não posso comer corante amarelo. Então eu presto muita atenção no que tem no prato. Não prestava atenção na qualidade da comida, mas no que está no prato. E aí eu comecei a colocar os alimentos de volta devagar, que nem eu fazia quando eu tinha alergia, para eu perceber o que me fazia sentir bem, o que me fazia sentir mal, o que me dava estufamento, o que me dava dor de cabeça, o que me deixava mais cansado, o que me deixava com mais energia. E aí eu fui fazendo aquelas coisas que você ensinou no desafio da gente colocar mais carboidrato à noite ou mais carboidrato na hora do almoço. Eu percebi que eu durmo melhor quando eu como carboidrato à noite. Durante o dia eu posso passar sem carboidrato o dia inteiro numa boa. Então eu fui ajustando essas coisas depois que passou o desafio. E eu continuei fazendo, até que em dezembro, mais ou menos, eu acho, eu dei uma parada de emagrecer. Eu até falei com você, né? Porque depois eu entrei no grupo continuado, né? E aí eu coloquei lá, né, que eu não estava mais emagrecendo, que eu estava fazendo tudo direito. Aí você falou assim, tem certeza, né? Que você solta essas assim pra gente, né? Com aquela voz calma, assim. Tem certeza? Se você fazendo direito, não tem como dar errado, né? E aí eu parei e voltei pro aplicativo, que eu já tinha me livrado, sabe? Eu já não estava colocando todo dia. De vez em quando, um alimento ou outro que eu queria saber, uma receita ou outra que eu queria fazer, eu colocava no aplicativo antes para eu ver quanto ia dar
para ver se eu podia comer mais ou menos, se valia a pena comer mais ou menos, né? E aí eu voltei pro aplicativo e vi que eu tava exagerando na gordura, pra caramba, assim. Eu tava tendo a mão na manteiga, sabe? Que eu adoro. E aí eu falei assim, bom, então eu vou voltar pro aplicativo. Aí fiz uma semana ou duas do aplicativo de volta. E aí voltei a emagrecer. Ah, que bom. E aí eu Não voltei. tem muito segredo, né? Então, pois é, né? A hora que você mandou certeza pra mim, eu fui, né? E aí eu voltei a emagrecer e continuei fazendo. Faço até hoje. Eu digo para quem me pergunta que se eu falar que eu não passei vontade, eu vou estar mentindo, porque a gente passa vontade, porque a gente está acostumado a comer milhões de coisas e a gente escolhe parar de comer porque tem um objetivo, né? Mas fome eu não passei em momento nenhum. Eu não senti fome, foi a primeira vez que eu fiz uma dieta e eu não tive fome, eu não tive problema de ficar acordado de noite, acordando porque o barulho da barriga roncando tá mais alto do que, sabe, do que o sono, do cansaço que você tá. E acordar e beber água para dormir, não tive isso, entendeu? Então, assim, o dia que eu tava desanimada com alguma coisa, tava com vontade de comer, eu comecei a não sentir mais culpa de comer as coisas que eu tava com vontade. Eu sinto muita falta de coisa crocante, né? Então, assim, um dia que eu tava com vontade, abria um saco daqueles de tortilha e escolhi no mercado uma menos ruim, abria e comia com uma proteína e fazia pasta de atum com ovo e requeijão light. Que aí colocava a tortilha, tascava um tanto de pasta de proteína desse tamanho em cima e entendeu? Eu faço isso até hoje, sabe? A hora que eu tô com vontade de sentar e comer um pedaço de pudim, eu como, brigadeiro eu como. E eu fiz isso tudo, Felipe, assim, com as crianças em casa, com a comida deles do mesmo jeito, com o armário cheio de biscoito, com as batatas fritas no mesmo lugar, sabe? Então, assim, chegando cansada, trabalhando o dia inteiro, me estressando igual, entendeu? Então assim, isso é uma coisa importante, porque eu coloquei um objetivo mesmo, assim. Eu sei que você fala que não é pra gente colocar o objetivo do peso, né? Mas assim, essa é a parte mais difícil, né, da gente se livrar, né? Eu me peso todo dia de manhã. Todo dia. Não é uma coisa que me desanime, sabe? Então, assim, eu tenho isso e eu fui colocando num aplicativo, por isso eu sei exatamente quanto eu emagreci, quando. E eu fui me pesar hoje e eu emagreci no total, de janeiro de 2020 até hoje, 23 quilos. Nossa, bastante. E eu não tô fazendo a dieta tão rígida, mas eu continuo emagrecendo. Direito, eu tô me alimentando bem, tô comendo comida de verdade, entendeu? Então, assim, aí comecei a fazer exercício, coisa que eu nunca fiz, que foram as meninas do grupo que me animaram, né? Me colocaram a pilha e eu comecei a fazer e faz muita diferença, né? Perdi todas as minhas roupas, nada, 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 nada me servia mais, entendeu? E agora eu falo assim, isso é uma coisa que eu consigo fazer porque eu consigo comer em qualquer lugar, eu consigo sair com as pessoas normalmente, eu consigo tomar minha cerveja no dia que eu tô com vontade de tomar, eu consigo comer um pedaço de bolo, porque eu como um pedaço de bolo e na refeição seguinte e na anterior eu não faço aquelas coisas que a gente fazia de comer tudo, já que já comia, vou terminar o dia comendo. Então eu volto a comer, eu como numa refeição que eu quero e na outra eu já tô comendo bem de novo, entendeu? E isso agora equilibra. Sim. E as pessoas sempre quando escutam que alguém perdeu 20 quilos, 23 quilos, eu acho que elas sempre têm aquela expectativa de ouvir a pessoa falar, eu cortei tudo, agora eu só como salada e carne e tal, mas dificilmente vai encontrar uma pessoa que perdeu todo esse peso e está mantendo o peso que fez isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que não é sustentável. Geralmente, quem emagrece bastante e mantém o peso é porque ainda está comendo tudo que gosta. A pessoa só aprendeu a comer, né? É, e a gente vai descobrindo jeitos diferentes de fazer a comida, né? Então, assim,
A gente, quando você ensina a coisa da gente prestar atenção no rótulo, prestar atenção na quantidade de ingredientes que tem. E eu me pego no mercado, né? Eu uso óculos e às vezes a letra é tão pequena que eu coloquei um aplicativo de aumentar, de lente de aumento, né? E aí, quando não tem, que a coisa já é pesada no mercado, eu entro no site, no mercado, para olhar quanto tem de proteína, quanto tem, né? Aí as pessoas falam assim, mas isso é maluquice. Eu falo, não, isso foi, sei lá, 2 meses e depois eu já aprendi as marcas que eu compro, que eu gosto, né? Então, assim, aí eu como, tô com vontade de comer fondue de queijo. Eu pego um fondue que tem um pé neutro, né? Coloco alguma coisa, um queijo com mais proteína para aumentar a proteína e como com carne. Então, né? Então a gente vai fazendo escolhas melhores no dia a dia. E isso em qualquer lugar, num restaurante. Eu saio para almoçar com as minhas amigas, eu sempre peço carne e batata frita. Elas falam, pô, mas você tá de dieta? Eu falo, mas eu posso comer frita, não tem problema nenhum. E como assim? Elas ficam paradas me olhando assim, né? Mesmo que agora faz dieta com você, né? Ela fala para mim, eu não consigo, porque agora alguém chegou aqui, eu não consigo fazer. Eu virei para ela e falei, olha só, quem quer emagrecer é você, gente, não é outra pessoa, sabe? O motivo por que você começou tem que estar muito claro na cabeça. Eu acho que isso é muito importante, sabe? O propósito, né? É bem importante. E as pessoas realmente não entendem essa coisa de, mas como que ela tá comendo batata frita se ela tá de dieta, se ela emagreceu e se ela continua na dieta? Não é possível. Não, Porque a gente passa tanto tempo com essa ideia de se tá de dieta não pode comer as coisas. Se tá de dieta tem que ser sofrido. isso. Que a pessoa não consegue conceber a ideia. Não, você tá comendo batata frita, você não tá mais fazendo dieta, não sei. Não, Mas não. gente que não acreditou que eu não estava tomando remédio. Não é possível. Queria até te perguntar. Ah, Peraí, deu uma travadinha aqui no seu. Que assim, tem várias pessoas que entraram em contato comigo falando: olha, eu te conheço, eu ouvi falar de você com a Ana Rita, porque eu conheci a Ana Rita e de repente eu saí com ela, ela estava muito magra, e aí eu perguntei o que ela fez e tal. E foram várias pessoas, então me conta um pouco. Muita gente te percebeu? Conta um pouquinho. eu mando todo mundo te seguir, porque como eu fiz dieta no meio da pandemia, né? Só as pessoas com quem eu estava trabalhando diretamente estavam me vendo, né? Entendi. Aí as pessoas me olhavam assim, eu tenho uma amiga que eu tava de máscara que não me reconhece, assim, eu passo por gente na rua, as pessoas me reconhecem, né? E isso é muito engraçado. Elas falam assim, cara, você tá a metade. E eu brinco assim, meu filho tem 26 quilos. Eu perdi o Cadu, uma criança de 8 anos, entendeu? E elas perguntam, mas assim, eu mando todo mundo se seguir. Na fila do supermercado, em tudo que é canto, assim. Eu dou seu Instagram para todo mundo, entendeu? Porque para mim foi tão libertador isso de emagrecer e estar me sentindo bem e conseguir comer o que eu gosto e estar com disposição, sabe? Porque assim, eu não tinha disposição para caminhar, eu vivia cansada, eu ainda vivo cansada, mas agora é porque eu não durmo, entendeu? Não por um peso absurdo em cima de mim e não consigo fazer as coisas, sabe? Porque o corpo não me permite, entendeu? Entendi. Eu... Ainda mais nessa questão da pandemia, né? Porque a maioria das pessoas ganhou peso na pandemia, né? Então, normal era que na hora do reencontro tá todo mundo um pouquinho mais gordinho, assim. E no seu caso, você estava bem mais magra, então deu esse choque, né? Porque ninguém me viu emagrecendo, né? Quem me viu emagrecendo foram as minhas amigas mais próximas, minhas irmãs, meus pais, entendeu? Então, assim, todo mundo. E mesmo assim, você sabe que eu emagreci, mas eu mesma demorei para me dar conta de o quanto eu tinha emagrecido. Porque é muito difícil, porque do mesmo jeito que a gente se olha no espelho e não percebe que a gente engordou, a gente se olha no espelho e também não percebe que emagreceu. Aí a coisa que você fala das fotos funciona muito. Muito, muito, assim. Eu pego uma foto lá de trás, eu falo assim, gente, não sou eu, assim. Mas o mais legal são nas roupas mesmo, né? Porque, assim, as roupas sobram um pedaço assim. Aí eu fui comprar roupa, as pessoas, que número você usa? Eu falei, não tenho a menor ideia.
Não sei. Preciso experimentar, porque eu não sei, sabe? Então, assim, Isso é, não, isso é muito importante porque tem muita gente que para de fazer dieta por achar que não está emagrecendo. E o triste, né, é que parte dessas pessoas está emagrecendo, só não está percebendo que está emagrecendo, aí a pessoa desiste. Então, é triste porque, assim, se a pessoa continuasse só fazendo o que está fazendo, ela ia emagrecer mais, mas ela não percebe que está emagrecendo. Seja porque ela não tira as fotos, seja porque ela só usa a balança e se pesa de uma maneira estranha e acha que não está adiantando. Então, muito legal ouvir esse seu relato em relação a isso. E uma coisa que você falou ali atrás, que eu sempre comento, que é o seguinte: olha, ninguém vai montar uma dieta melhor para você do que você mesmo, né? Tanto que assim, não fui eu que te falei, come exatamente isso. não. Eu te ensinei ali a fazer as escolhas e tal, e aí até você comentou, eu comecei a inserir igual você tinha sugerido, ver o que eu sentia, isso, aquilo. E aí a gente percebe que não tem nenhum profissional no mundo que ia montar uma dieta tão boa para você quanto você mesmo. Por quê? Porque você estava testando e vendo como você se sentia. Não tem como alguém te olhar ou mesmo fazer exame de sangue para falar, você é bom comer isso a tal hora. Até porque tem dia que você está com vontade de comer outra coisa. Quem vai saber melhor do que você mesmo? Então, hoje, acho que você está com uma dieta que é 100% adaptada para você mesma, né? Como foi esse processo de montar a própria dieta? Que nem eu falei, eu tenho uma alimentação restrita de gosto mesmo. Assim, eu como carne vermelha, adoro. Carne de porco, eu como linguiça, eu como uma coisa ou outra. Não gosto de frango, que é a coisa do meu sofrimento, né? Porque eu não gosto, mas eu como. Quando eu não tenho outra opção, eu como. É, o que eu acho que me ajudou nessa coisa foram as opções, assim, por exemplo, o pão proteico é uma coisa que, apesar de ser de frango, né, me ajuda muito no dia que tá com preguiça. Então, assim, eu faço, deixo congelado. E a organização, Felipe, da comida também me ajuda muito. Então, assim, como eu não gosto de comer muita variedade, eu faço a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, assim, eu pego um bife, pode ser bife, qualquer bife de qualquer carne. Então, eu como ele passado na hora, eu como ele com queijo, com requeijão por cima. Eu pego um fondue de boa qualidade, com baixo carboidrato e proteína. Tem uns que são 1 para 1. E aí eu faço aquele fondue e deixo ele pronto e uso tipo um creme de queijo. Eu faço picadinho de carne, eu faço carne moída, eu faço estrogonofe, ao invés de creme de leite, eu misturo creme de abóbora, que aí eu bato a abóbora, tempero e misturo ao invés do creme de leite. Às vezes coloco até creme de leite, mas 1 colher ou 2, numa quantidade muito grande. Que mais? Eu faço um waffle, peguei uma receita de waffle cetogênico e adaptei para farinha de frango. Aí eu faço a farinha de frango e faço o waffle com a farinha de frango, que eu adoro. Aí bacon, que é uma coisa que eu adoro também, que é crocante, então eu faço bacon. Arrumei queijo que tem um pé neutro ou então um pé bom. E aí eu tenho esses queijos sempre em casa para na hora que eu tô com vontade de beliscar e sem saco nenhum de fazer comida. Que mais? O ovo não me sacia tanto, mas eu como, né? E outra coisa que eu acho que você também me falou, não foi nem para mim, você falou uma vez para alguém no grupo assim: eu não aguento mais comer a mesma coisa. E você falou assim: mas quando era pão francês, você não comia todo dia a mesma coisa? Nunca ouvi ninguém falar que está de saco cheio de comer pão francês todo dia. Entendeu? Então, assim, e aí, cada vez que eu tô sem vontade de comer o meu ovo de manhã, eu paro e falo assim: se fosse pão francês, você tava comendo. E como, né? Porque tem hora que a gente também tem que comer o que tem. Antes eu também tinha isso, sabe? Eu cansava de comer todo dia macarrão. Então só trocou, entendeu? Então, assim, a coisa de não comer quando não tá com fome é outra coisa que também eu acho que é incrível, porque a gente para de se obrigar a comer só porque tem aquele protocolo de comer, entendeu? É...
As pessoas estão perguntando, né, se eu como doce. Como doce. Eu não sou uma pessoa de comer muito açúcar, mas quando eu tô com vontade, como. Eu como tudo, na verdade, né? Qualquer coisa. Eu como o que eu quiser. Hoje em dia eu como o que eu quiser, né? Que bom. Não, porque as pessoas têm isso, né? Ah, mas você faz brigadeiro de biomassa de banana. Não, eu faço brigadeiro com leite condensado. Eu como leite condensado de colher. Eu só não como todo dia, nem toda semana. Como quando eu tô com vontade, sento, abro, pego uma colherada, duas, três e tô satisfeita, guardo e aquilo tá lá, sabe? Eu sei que quando eu estiver com vontade, está lá de novo. Minha alimentação não é mais baseada na exceção, né? Agora a exceção é para exceção, é para comer aproveitando. Eu presto atenção agora no que eu tô comendo, na velocidade que eu tô comendo, e que é outra coisa que você ensinou no desafio, né? A gente está atento ao que coloca para dentro para ter certeza que precisa comer, se precisa mesmo comer tudo aquilo, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que antes eu colocava no prato e falava assim, tá no prato, eu vou terminar. Agora pode ter sobrado um pedaço assim de batata. A batata vai ficar lá, né? Eu saí outro dia e deixei batata frita no prato. Isso para mim era inconcebível, entendeu? Não comer toda a batata frita que estava no prato. Eu comia porque estava ali. Então, assim, já não como mais, entendeu? Eu paro na hora que eu tô satisfeita. Ah, que legal. Eu queria só comentar que você falou da variedade. Quem acompanhou o P-Experience, a palestra do Meno, ele comentou que pouca variedade, na verdade, costuma ser bom para quem quer melhorar a alimentação, emagrecer e tal. Quem se alimenta bem costuma achar um esquema que funciona e repetir aquilo. Ele até falou, você pode trocar muita variedade por ter um corpo melhor, ter mais saúde, né? Então não tem a obrigação de querer tanta variedade. Até porque se a gente for pensar em termos evolutivos, não se tinha tanta variedade assim, porque você não ia ter carnes do mundo inteiro, frutas do mundo inteiro a todo momento. Você tinha o que tinha ali no seu ambiente quando tinha, né? Então você não tinha toda essa variedade, então também não faz sentido pensar que, não, para a gente ter saúde a gente precisa comer o que vem lá do Japão, o que vem da Europa, o que tem aqui, o que tem no Nordeste. Se fosse assim, como que a gente ia ter evoluído, né, até hoje assim? Porque a gente só podia comer o que tinha em volta. A gente tinha acesso a todas as comidas do mundo. Então, isso é bacana. E até alguém perguntou, o pão de frango tem gosto de frango? Se for que não gosta de frango e come o pão proteico. Vou mentir, tá? Ele tem. Mas quando a gente torra, diminui muito isso. E tem jeitos de fazer o pão de frango sem frango. Eu faço com carne. Sobrou churrasco na casa do meu pai, tem churrasco todo domingo. As carnes que sobram, eu pego todas, pico, e ao invés de fazer com frango, eu faço com carne. Às vezes eu pego o pão de frango e pico azeitona preta, que eu adoro e tem um gosto mais forte, e ponho azeitona preta picada. Torro bacon e coloco o bacon picado. O gosto do frango não fica como se você estivesse comendo um peito de frango, nem nada assim, não. Quando torra, porque faz o pão, ele fica a aparência dele fica tipo um omelete, né, Felipe? Mais duro. Aí eu fatio, congelo, e aí coloco na air fryer ou no forno e deixo ele tostar. E aí ele fica bem sequinho, bem torradinho, aí coloco atum, requeijão, enfim. Qualquer coisa, Entendi. até manteiga mesmo. E como. Então, assim, eu Bacana. sou uma pessoa do frango, uma das minhas irmãs, ela pode dizer assim, eu não sou de comer o frango, eu sempre fujo do frango, eu como numa boa, entendeu? Assim, sem cara feia, entendeu? Entende? Alguém quer saber o que você come do café e da janta, mas eu só queria ressaltar uma coisa, pessoal. A gente, ouvindo tudo isso que a Ana contou pra gente, a gente tem que entender que o principal não foi que ela, passei a comer tais coisas e emagreceu. O que fez toda a diferença para ela foi que ela aprendeu o que ela precisa comer para emagrecer. Ela entendeu como funciona o processo, como ela pode escolher as comidas, porque ela aprendeu o que funciona para ela. Ela que escolheu tudo. Não foi que ela pegou uma fórmula. Então, eu sei que às vezes parece chato. Eu não quero parar para aprender isso. Não quero assistir aula sobre isso. Não quero ficar pensando nisso. Adicionar no aplicativo para saber o que tem mais disso ou daquilo. Mas
dificilmente, se você não parar para fazer isso, você vai conseguir emagrecer e ficar magra para sempre. Então, se você acha que isso é cansativo, talvez mais cansativo ainda seja passar 20 anos e não conseguir emagrecer, igual tinha acontecido com ela. Então, ela parou para fazer isso e em um ano resolveu essa história do peso para sempre, né? Até agora, pelo menos. Mas do jeito que ela tá falando, é difícil imaginar que ela... Por quê? Porque ela não deixou de tomar cerveja, não deixou de comer leite condensado, não deixou de fazer nada. Ela não tem motivo, assim. Se alguém perguntasse, você queria largar tudo isso para comer mais macarrão, mais pão, não sei o quê? Acho que ela vai falar, não, para que eu vou fazer isso, né? Sinto nem vontade, Felipe, engraçado. Eu não sinto nem vontade. Mas olha só, eu, por exemplo, outro dia eu adoro um embutido. Adoro salame, mortadela, adoro. Eu, sexta-feira, vou no supermercado que tem aqui no Rio, que tem um pão de fermentação natural, que eu adoro. É uma baguete daquelas grandes mesmo. Eu compro, de sexta para sábado, eu como ela inteira. Com salame, com presunto cru, com mortadela, com o que eu quiser. Sem a menor, sabe assim, sem a menor culpa. Eu compro na sexta de tarde, assim, quando eu tô com vontade, ela não fica boa muito tempo, né? Os pães de fermentação natural ficam duros logo. No dia seguinte ela acabou, eu como inteira, inteira mesmo, assim, eu não tô exagerando, entendeu? Eu, segunda-feira, encontrei uma amiga minha, que foi aniversário dela domingo, fui comer pizza. Entendeu? Comi pizza com borda recheada de cream cheese, cheia de queijo, bacon, entendeu? Tudo. Comi 3 fatias, fiquei satisfeita, mas eu tinha comido bem o dia todo. Então, eu tinha tomado meu café da manhã, proteína, eu almocei proteína, a minha proteína estava lá em cima. Então, eu sentei e comi feliz e contente. Acordei ontem, voltei para o meu ovo mexido, na hora do almoço comi carne, na hora do jantar comi atum, e tá tudo bem, entendeu? Exatamente. O pessoal até tá incrédulo. Como assim, né? Porque o pessoal deve estar pensando, mas é Tem porque várias minhas aqui que estão de testemunho, entendeu? Se quiser, elas podem colocar assim. Não, então, e talvez elas pensem assim, mas essa moça deve ter um metabolismo bom, ela deve ter não sei o quê. E quem não pegou o comecinho da live, você mesma falou que há um ano e meio atrás, né, pensava que um dos motivos de você não conseguir emagrecer era seu metabolismo, porque você estava mais velha e tal. E agora você tá desse jeito. Alguém perguntou quanto emagreceu em um ano? Foi 23 quilos, né? Meio 23. E eu percebo, Felipe, no grupo que a gente fez continuado, né? Que tem gente de toda a idade, todo mundo emagrece. Então, essa coisa do metabolismo, para mim, virou mito, sabe? Tipo assim, alguém falou, alguém acreditou, era que nem comer ovo faz mal, comer... né? Toda hora aparece uma novidade, né? Na época que eu era nova, a dieta da Lua dizia que se você só tomasse líquido quando a Lua... E era suco, tá? Suco, 24 horas de suco. Então, você podia tomar quanto de suco você quisesse. São umas coisas muito loucas, sabe? Então, assim, a gente para e não pensa. Naquela época não tinha Google, né? Pra gente procurar informação, né? Mas, assim, eu tenho vários para te contar, assim, que você vai falar, não é... Então, verdade. Pergunta para minha irmã, a Paula que está aqui, ela fazia também. Então, assim, são várias coisas assim que a gente vai com fluxo, sabe? Quando fala assim, olha, eu fiz, é possível. Eu escuto muito falar assim, mas eu não consigo. Aí eu falo, gente, não diz não consigo para mim. Não diz. Não diz. E assim, sabe? Eu tenho 2 filhos, eu trabalho, eu não tenho empregado todo dia. Eu sou estressada ao extremo, entendeu? Eu também durmo mal. Então, assim, eu sou uma pessoa absolutamente não fazia, isso é importante. Eu emagreci os 23, nenhum exercício físico. 0. Eu comecei depois que eu terminei que eu tô nesse peso, tem o quê? Uns 4 meses que eu comecei a fazer exercício. Então, assim, também não fiz. Então a pessoa fala assim: mas eu não tenho tempo para fazer exercício. Pois é, eu não fiz exercício. A próxima. Eu queria até comentar que alguém perguntou, você ficou com carência de vitaminas? Eu acho até engraçado quando alguém pergunta isso, porque eu tenho certeza absoluta que a alimentação que você fez para emagrecer tinha muito mais vitamina do que a que você fazia para engordar. Isso que as pessoas não entendem. Quando você faz uma dieta mais nutritiva, você vai ter mais vitaminas e minerais, e esse é um dos motivos de você comer menos também. E não ficar com carência. Você fica com carência quando você faz dieta ruim para emagrecer, né? Então, até alguém perguntou, exames laboratoriais melhoraram?
Perfeito. Eu tenho colesterol alto que não diminuiu com a dieta, é uma coisa minha, então, assim, foi a única coisa. Mas, assim, eu não tenho baixa de vitamina nenhuma, eu não tenho problema nenhum de absolutamente nada, entendeu? Mas melhoraram, né? A maioria dos Melhorar exames. De... muita coisa. Eu tive Covid agora, deu uma mexida, né? Mas, assim, É tirando porque eu lembro que você chegou a me mandar uma vez, assim, que tinha melhorado um monte de coisa. muito, uso Pet Secret ainda, de vez em quando eu vou lá para quando eu tô abusando, eu volto pro rumo. Então conta pra gente um dia seu do café da manhã pra janta, já que o pessoal ficou curioso. Eu acordo, então, eu não sou uma pessoa muito de café da manhã, mas no dia que eu sei que eu não vou conseguir, que eu não vou estar cedo em casa para almoçar, eu acordo, faço café preto, que eu tomo sem açúcar, sem adoçante. Aí eu como normalmente 3 ovos mexidos, que eu faço com um pouquinho de manteiga. É, almoço, carne, sei lá, bife ou carne assada, que eu faço muito, com legume assado. Sempre coloco mais alguma coisa, tipo um requeijão. Se tem feijão, eu como com feijão. Eu não como arroz, eu já tinha falado isso é uma coisa minha, nunca comi. Aipim cozido, que eu coloco na air fryer com azeite, sal. Eu não faço lanche, nunca fiz, nem quando tava gorda, não fazia. Se eu tô com fome de tarde, eu como um pedaço de queijo, eu como uma fruta, a fruta que tiver em casa também não tenho, né, preferência. No jantar também, como uma quantidade de proteína maior, com legume ou. Normalmente assim, o que eu como de legume? É, abóbora, aipim, abobrinha, berinjela, cebola, cenoura, beterraba, repolho, essas coisas assim que eu gosto, entendeu? Entendi. Coloco um pedaço de queijo que tem um bom pé. Continuo tomando refrigerante zero, porque, né? Que nem diz a Cláudia, também sem o refrigerante não dá, né? Então, assim, tomo refrigerante. Que mais? Eu acho que isso. Quando eu tô com fome de tarde, assim, eu gosto de comer castanha. Às vezes, quando eu tô com vontade de comer alguma coisa mais crocante, eu pico castanha do Pará ou amêndoa na comida mesmo, e só para dar aquela crocância e pronto. Se eu tô com vontade E de doce, fruta, chocolate amargo, um pedacinho também, sem maiores problemas. alguém perguntou se você faz exceção toda semana. Eu faço quase todo dia. Isso que é legal de ouvir. Quase todo dia. Hoje Por mesmo, quê? como normalmente eu janto essa hora, eu falei assim, eu vou comer sem fome. Eu abri um pacote de Garitos, que é uma tortilhazinha, passei requeijão e mandei baixo, entendeu? E numa boa, e tô feliz da minha vida, sabe? Porque comi super bem na hora do almoço. Na hora do almoço eu comi carne e proteína na hora do almoço. Não tomei café porque eu levei as crianças para a escola e tive um monte de coisa para fazer na rua. E aí voltei, sentei, comi um pratão de carne com requeijão e pronto. E agora comi essa tortilha e daqui a pouco vou sentar, vou comer, vou fazer bife e vou comer tranquila e vou dormir. O que é difícil das pessoas entenderem é que, assim, o que importa é o que você faz na maioria do seu tempo. Então, se seu dia é sempre bom e você come uma coisinha no seu dia, isso não tem o poder de transformar o seu dia em ruim. Então, você faz bem na maior parte do seu tempo, por mais que seja uma exceção por semana, uma pequena exceção por dia, enfim. O importante é o que você faz na maioria do tempo, né? Então, quem consegue dominar isso consegue ter sucesso. Alguém perguntou, você não fica com ressaca de comer pizza? Ou quando você faz uma exceção, você não fica com aquela coisa de, continuar comendo? Eu queria saber se antes você fazia isso e agora não faz mais. Conta um pouquinho. Eu adoro uma pizza, entendeu? Se deixar, eu como ela inteira até hoje. Mas se eu como demais, sim, fico de ressaca. Outro dia eu encontrei uma amiga minha e falei, nossa, eu tô morrendo de vontade de comer um sanduíche daquele cheio de maionese, cheio de porcaria. Aí ela falou, então vamos pedir? Eu falei, vamos. A gente pediu. Eu ainda tirei o pão, porque é muito pão, eu não aguentei comer.
Passei mal no dia seguinte com dor de cabeça. Mas assim, mas eu, a hora que estava comendo, na metade já estava satisfeita. Entendeu? Mas sabe quando você tá assim com tanta vontade que eu falei assim, não, quer saber? Eu vou comer inteiro. Esse arrependimento parecia que eu tinha tomado 1 litro de uísque na noite anterior. Foi nesse nível, assim. E aí eu comecei a rir. No dia seguinte eu liguei para ela, eu falei, eu acordei de cabeça para baixo, entendeu? Com os passarinhos, né? Eu falo assim, né? Passarinho que dorme com morcego acorda como, né? De cabeça para baixo no sereno, né? Eu acordei assim. Então eu já falo assim, não dá mais. O pessoal perguntou da exceção. Hoje eu faço assim quase todo dia porque eu não tenho mais essa neura, porque eu já tô bem não só de peso, mas de me sentindo bem comigo, sabe? Então eu já não tenho isso. Mas no começo eu não fazia muita exceção. Eu fazia as exceções programadas. Quando eu sabia que eu ia almoçar com alguém durante a semana, eu dava uma segurada na onda para poder comer alguma coisa. No final de semana, se eu quisesse beber alguma coisa, eu dava uma segurada para eu poder beber um pouco a mais. Então, assim, agora que eu já tô do jeito que eu queria, eu me permito um pouco mais. Mas no começo eu era bem regradinha, sabe? Eu ia para casa da minha mãe, ela falava assim, mas eu fiz batata frita porque você gosta. Aí eu falava, mãezinha, eu agradeço, mas eu não vou comer. Então, assim... E outra coisa, acho que hoje você também domina mais o processo do que antes, né? Então, isso ajuda demais, você tem bem mais autonomia. Isso que eu ia perguntar. Então, hoje você considera que você tem autonomia na sua dieta? Tenho, completa, assim. Eu como de tudo que eu tô com vontade. Eu sei que eu sei o que eu posso comer, eu sei o quanto eu posso comer. Eu sei que se amanhã eu acordar com 2 quilos a mais na balança, no dia seguinte ele já vai ter baixado, porque isso não é pelo que eu comi, mas é por alguma retenção de líquido, ou porque está muito quente, ou porque eu passei muito tempo em pé, ou porque eu dormi mal. Que essa variação de 2 quilos para cima e para baixo faz muito pouca diferença quando você está emagrecendo mesmo no processo, faz parte do processo. Por isso que eu falo que para mim não faz mal essa coisa de se pesar todo dia, e é uma coisa minha. Até porque eu acredito muito que tem alimentos que fazem a gente reter mais líquido e outros menos. Então, assim, eu presto muita atenção no que eu comi, eu presto atenção nisso. Isso aqui não é uma coisa que, se eu quisesse estar magrinha pro dia seguinte, é melhor eu não comer. Sabe aquele dia que você tem uma festa, que você tem que entrar naquele vestido que não passa um alfinete? Então, isso aqui eu sei que eu não posso comer nesse dia. Entendeu? Então, é mais para isso e não por outra coisa. Eu não acho que é ruim a pessoa se pesar todo dia se ela souber o que está fazendo, entender o processo. O problema é quando ela se pesa e isso faz ela desistir do processo, né? Alguém perguntou que curso que ela fez. Ela fez o desafio Protocolo P, que tinha antes, agora não tem mais, mas virou a escola de emagrecimento, que tem tudo o que tinha no Protocolo P e muito mais coisa, né? Inclusive, a duração é muito maior, que agora é de 1 ano, justamente, porque a Ana Rita ela fez o Protocolo P e depois ela entrou no grupo continuado, né? Então, ela ficou continuando ali. Agora tem a escola. E você já deu uma olhadinha lá no material da escola? O que você achou? Eu dei uma olhada assim. Lá tem tudo. É porque eu falo assim, quando eu fiz o desafio com você e eu vim acompanhando, né? Tem 1 ano, as informações foram melhorando, né? Assim, até eu acho que a sua didática foi mudando assim de uma maneira excelente, né? A gente lá no grupo todo mundo fã do Felipe, assim. Se alguém fala mal dele, né? Que é um barato. Né, Felipe? Você sabe, né? Mas por quê? Porque eu falo isso? Porque, assim, a paciência que você tem para explicar pra gente 55 vezes, 200 vezes a mesma coisa, com a mesma paciência, com o mesmo tom de voz, na escola você fez isso de uma forma muito legal, porque eu acho que você já vê, assim, tipo, aquele grupo continuado, assim, as malucas todas juntas, né? Assim, perguntando a mesma coisa para você toda hora. E percebeu o mais comum das pessoas, né? Então, eu acho que lá no conteúdo da escola, você já coloca tudo muito esmiuçado, assim, de um jeito que não tem como ficar em dúvida. As pessoas perguntam de novo porque
quando você entende, você fala assim, gente, mas era só isso que eu precisava entender. Então, assim, ninguém acredita, né? Então. Mesmo, não tem fórmula mágica, né? Então, assim, se você faz tudo direitinho, não tem como dar errado. E eu vejo isso lá no grupo, que todo mundo que faz direito, cara, todo mundo pode falar mesmo, vai falar a mesma coisa que eu. Não tem o que reclamar, não tem o que falar que não funcionou, entendeu? Não funciona quando você não segue, porque quando segue, não tem mágica, não tem remédio escondido. O Felipe não manda um remédio escondido pra gente tomar e emagrecer. Fazer live com ele, entendeu? Então, isso que você falou das pessoas não acreditarem, eu vejo demais, assim, e esse é um dos motivos de eu fazer essas lives. Você vê, mesmo você falando aqui, tem gente que não tá acreditando, falando, não, mas não pode ser. Ela tem que cortar as coisas para emagrecer, sabe? O pessoal não acredita, não sei porquê, né? É porque é muito tempo fazendo coisa sofrida, e é sempre a ideia assim, se eu fiz coisa sofrida e não funcionou, para funcionar tem que ser mais sofrido ainda, não menos, né? Mas Não é justamente o sofrimento que faz o negócio ser ruim. Porque para manter a dieta para sempre, para a vida inteira, não tem como ser algo sofrido, né? Não. Então, fiquei muito feliz de ouvir todo o seu relato. E para a gente finalizar, queria saber se o que você faz hoje ou tem hoje que você nunca pensou que você poderia fazer. Ai, Felipe, essa coisa de eu não precisar ficar neurótica com o tamanho da palma, de não ter que ficar restrito a um pão integral, a um queijo cottage, a coisas que não são boas, sabe? Porque, assim, dá pra gente emagrecer comendo coisa boa e com sabor, porque já é um processo tão sofrido, sabe? Eu acho que, assim, emagrecer é um processo tão sofrido. Normalmente quem engordou, engordou porque veio de um sofrimento. Normalmente a gente desconta na comida problemas que a gente traz na vida, sabe? Emagrecer já é uma coisa tão difícil, tão sofrida, que se você for passar por um monte de restrição, você desiste porque aquilo é mais uma coisa para te acabar, sabe? Eu falo assim, que eu, no meio do meu processo todo que eu estava passando, assim, de um monte de dificuldade, a dieta é o que deixou a minha cabeça fora d'água. E essa facilidade dessa autonomia que você me ensinou me deixou com a cabeça fora da água esse tempo todo, sabe? Então, assim, a hora que as coisas começam a dar errado, eu falo, não, eu volto a fazer a dieta toda direita, eu falo, gente, eu preciso ficar com a cabeça fora da água, entendeu? E isso é o que trouxe para mim, sabe? Essa liberdade de poder fazer as coisas que eu gosto, comer o que eu gosto, sem ter que ficar neurótica e preocupada que eu vou engordar de novo e que eu vou voltar para aquele lugar onde eu não quero estar mais, entendeu? É isso. Ah, que legal, fico muito feliz de saber, muito até orgulhoso assim, né, de saber que pude ajudar alguém que agora, mesmo se você nunca mais me ver na vida, você vai continuar seguindo Pô, aí na sua dieta e não vai. eu mando para todo mundo, gente. Então, assim, você realmente já sabe o que você tem que fazer. Já. Muito bom saber isso. E avisar para o pessoal que as inscrições para a escola estão abertas, né, para aprender lá tudo isso que a Ana Rita aprendeu. Vai ficar até domingo as inscrições. E como ela falou, realmente, com o tempo, eu falando mais com as pessoas, entendendo, eu vou também me aprimorando, porque eu já sei que a maioria das pessoas tem dúvida. Eu já sei que a maioria das pessoas duvida que seja verdade ou que tenha mais dificuldade. Então, cada vez eu vou me aprimorando, tentando achar outras formas de explicar. E meu projeto realmente é que essa escola fique cada vez melhor, trazer gente de outros assuntos, tentar deixar vocês um pouco fora de toda essa confusão de informações conflitantes. Até queria saber, depois você entrou no protocolo, você ainda segue outras pessoas falando de saúde, esse tipo de coisa? Muito pouca gente, Felipe, porque eu começo a assistir, eu vejo inclusive assim, nutricionistas mega famosas, uma até que eu já fui, e eu vejo elas falando aquilo, eu falo, gente, como é que pode falar isso para alguém? Isso não é verdade, sabe? Isso é uma coisa que você mantém a gente muito com o pé no chão. Olha só, isso funciona, mas pode até funcionar. Se para você funcionar, para você emagrecer, tá beleza. Mas não tem comprovação científica. Não tem, não existe. Tem estudos que falam, mas estudos que foram pedidos pelo laboratório que fabrica o negócio, mas não tem, né? Então,
você mantém a gente com o pé no chão, assim. Eu acho isso muito importante, sabe? Você fala muito lá no grupo, assim, gente, para pensar se isso faz sentido. E a gente para e fala, caramba, é verdade, não faz o menor sentido disso, entendeu? Então, isso eu acho muito legal. Porque emagrecer muito em 2 semanas, sem comer, é muito fácil. Sabe? Jejum intermitente emagrece. Não emagrece a hora que você for comer, você comer mais do que você não comeu no jejum. Não vai emagrecer, sabe? É a quantidade de caloria que você põe para dentro que te faz engordar. Não é o tempo que você fica sem comer. Entendeu? Exatamente. É muito mais fácil, né, do que a gente pensa, do que tem que fazer isso, aquilo, outro, não sei o quê. E quanto mais a pessoa busca, mais a pessoa fica confusa quanto a isso, né? Então a ideia da escola realmente é reunir num lugar só, trazer convidados para falar, pessoas que eu acho que falem a mesma língua. Até a experiência do Peak Experience, teve várias palestras, várias pessoas falaram coisas parecidas, então tudo aquilo fazia sentido. Bom, queria te agradecer muito pela palestra, o pessoal te adorou, todo mundo falou que você é simpática. E deixa sua mensagem final aqui. Ai, eu penso assim, sabe? Se você não está satisfeito, você tem que fazer um compromisso com você para mudar. Não adianta falar, vou fazer dieta porque o outro acha que a gente está gordo, porque o outro acha que a gente não está bem. Se a gente não faz, se a gente não parar e não falar assim, não, eu tô me sentindo mal e o que eu quero e não tiver isso muito claro, por mais informação que você tenha, você vai sempre arrumar uma desculpa, sabe? Sempre, sempre, sempre. Vai ser sempre tempo, vai ser sempre estresse. Você vai sempre arrumar uma desculpa. Então, assim, para mim, faz muito sentido o PIE. Do jeito que eu falei, eu não passei fome, hora nenhuma. A gente passa vontade quando a gente resolve mudar. Depois que muda e começa a ver os benefícios e como a gente se sente bem, a gente continua naturalmente, a gente não tem vontade de andar para trás, sabe? Hoje eu queria não fazer dieta, não, entendeu? E a coisa vai ficando cada vez mais fácil, sabe? Eu acho que o objetivo claro, a informação correta, faz toda a diferença. Muito obrigado. Foi muito bacana a live. O pessoal está se inspirando em você. Com certeza, daqui a pouco eu vou receber depoimentos de alguém que fala, eu vi a live da Ana Rita, me animei para fazer. Bom. Quer ver que é uma coisa que é possível. Se você chegasse aqui e falasse, não, eu comi carne e salada por 6 meses. A pessoa vai falar, beleza, mas isso não dá. Mas comer pão de cesta, comer doce, sabe, faz parte da vida, né? E, inclusive, amanhã eu vou fazer live com outra aluna, a Charlene, que até o título vai ser Emagreci comendo cuscuz, porque eu lembro que a grande questão dela era que ela adorava cuscuz, mas não podia comer na dieta. E aí ela fez o protocolo e emagreceu comendo cuscuz. Então, é isso, pessoal. O link para se inscrever na escola tá lá na minha bio. Você pode me enviar mensagem perguntando sobre a escola ou qualquer coisa assim, eu explico para vocês. E então é isso. Até a próxima, até amanhã e obrigado para todo mundo. Boa noite. Tá, boa noite, gente. Tá.